eu me chamo Ana, eu sou estudante de graduação em História pela UNB. Eu vou falar hoje um pouco do resultado da minha pesquisa de iniciação científica, que foi financiada pela FABDF. Tem como título Teatros e Risos Medievais, o que a peça Sabedoria pode nos revelar. Bem, a peça foi escrita no século X pela monja Roswitha de Gandersheim, e ela vai acompanhar, a sabedoria e as suas filhas, fé, caridade e esperança, quando elas chegam na cidade do imperador Adriano. Ali elas vão ser questionadas em relação à sua fé, e o imperador pede para que elas reneguem a fé cristã e comecem a seguir os deuses, a adorar os deuses. A análise da obra foi a partir da lógica da diferença sexual e da política sexual, que foram conceitos desenvolvidos por Rivera Garretas, Cláudia Brochado e também pela Prudence Allen. Além disso, também foi usado ali como bibliografia as obras do Peter Dronke, Ferruccio Pertini e Fernando Lázaro. A fonte em si eu não li em latim, ela foi escrita originalmente em latim, mas eu usei uma tradução para o português do Aonde. O artigo ele foi dividido em 3 partes entre a comédia, o teatro medieval e as mulheres medievais. O artigo se encontra ali num campo da história, que é a história das mulheres, né? Então a gente vai indo por essa abordagem. E quais que foram os resultados, obtidos dessa... quais que foram as conclusões e os resultados obtidos da iniciação científica. Então, para chegar nessa análise do que era ser mulher e qual que era a política sexual daquele período, Então, para chegar nesses resultados e conclusões, a análise da fonte foi muito fundamental, compreender o que era o teatro e quem era essa mulher. Então, esse humor ele era transgressor, foi um conceito-chave da minha pesquisa, entender ele como transgressão. Transgressão do quê? De uma expectativa. Então, a comédia ela é entendida como comédia transgressora e comédia que quebra uma expectativa. E essa expectativa seria, e aí é o que eu tento explorar ali, se seria uma política sexual que estava vigente na época. Os resultados da pesquisa permitiram entender um pouco mais sobre o contexto sociopolítico da produção da peça e sobre, então, quem que a gente está falando, que mulheres são essas, Quem são essas mulheres que a peça pode nos falar? E a gente entende que são umas mulheres que estão em espaços privilegiados, espaços religiosos, que têm acesso à educação, mas ele também deixa em aberto muitas questões, o que é a política sexual daquela época? A gente pode abranger, o nosso entendimento para outras mulheres, para outros espaços da Europa medieval. Então, é uma pesquisa que abriu muitas portas e começou a responder algumas questões que a gente tem no campo, da história das mulheres e em relação ao século X mesmo. E essa investigação foi muito importante, a contribuição para o campo da história das mulheres, para a gente compreender que tipo de política sexual existia ali e se existia, A cena que eu analisei, principalmente a cena 3, ela nos permite questionar, fazer esses questionamentos para avançar os estudos nessa área. Então, foi uma pesquisa que espero ter contribuído bastante para a área, e que nos leva a muitos questionamentos.